seres humanos, temos 3 tipos de fibras musculares e essas fibras têm capacidade de fazer 3 tipos de contrações musculares diferentes. Se você quer saber mais sobre esse assunto, fica aqui que depois da vinheta a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Fala galera que quer fazer o treinamento funcional, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal do Treinamento Mais Funcional, um canal que tem o intuito de ajudar você, profissional de educação física, a tornar o seu treinamento mais funcional. E hoje a gente vai falar sobre tipos de fibras musculares e tipo de contrações musculares que tem no nosso corpo, no nosso sistema muscular. E aí é o seguinte, por que é importante a gente saber disso? Porque cada modalidade esportiva ou alguma atividade do cotidiano que o nosso atleta ou aluno executa vai exigir um tipo de contração muscular e essa contração muscular vai exigir um tipo de fibra muscular diferente. Sabendo disso, a gente consegue planejar o treinamento de uma maneira mais correta e uma maneira também mais específica para aquela modalidade que o nosso atleta pratica ou para aquela atividade que o nosso aluno desempenha no seu dia a dia ou no final de semana que ele pratica o esporte recreacional dele. Enfim, sabendo o tipo de contração muscular predominante nessas atividades, consequentemente a gente vai saber o tipo de fibra muscular. Vocês vão entender o porquê disso daqui pra frente. Então, na nossa musculatura esquelética, a gente tem 3 tipos de fibras. Fibras do tipo 1, tipo 2A e tipo 2B. As fibras do tipo 1, elas são consideradas fibras de contração lenta. Ou seja, elas são predominantes em exercícios aeróbicos. E exercícios aeróbicos são exercícios de longa duração com intensidade de moderada a baixa. Quando a gente está trabalhando em exercício aeróbico com presença de oxigênio, a gente está falando em predominância de fibras do tipo 1. E além delas serem consideradas fibras de exercício aeróbico, elas também são consideradas fibras bem resistentes à fadiga. Então, elas trabalham dentro do exercício aeróbico com exercício de longa duração, porque são resistentes à fadiga. Então, uma coisa tem consequência com a outra. Uma coisa interessante também se destacar é que as fibras do tipo 1, elas estão em maior concentração em músculos posturais, que têm a função de manter a postura do corpo. Por quê? Porque a postura do corpo ela tem que ser mantida o tempo todo. Então, esses músculos têm que trabalhar de forma aeróbica por um longo período de tempo. Então, por isso que as fibras do tipo 1 estão em maior concentração nesses músculos. E aí, as fibras do tipo 2, elas podem ser divididas em tipo 2A e tipo 2B. A fibra do tipo 2A ela também é chamada de fibra mista, ou seja, ela tem tanto características das fibras do tipo 1 como características das fibras do tipo 2B. Então, ela é tanto aeróbica quanto anaeróbica. E dependendo do tipo de treinamento que o nosso atleta ou aluno faz, a gente pode transformar essa fibra mista em fibra do tipo 1 ou fibra do tipo 2B. Então tem que tomar cuidado para o treinamento ser específico. Se você quer que seu aluno seja um aluno anaeróbico, você tem que treinar de forma anaeróbica para essas fibras não acabarem se tornando aeróbicas. E aí você está indo contra o seu objetivo. As fibras do tipo 2B, elas também são consideradas como fibras de contração rápida. São responsáveis por exercícios de curta duração e de intensidade alta, ou seja, exercícios anaeróbicos, exercícios sem a presença de oxigênio. Por isso que tem que ser curta a duração do exercício. Então, só para ficar clara a diferença entre uma fibra e outra, então a fibra do tipo 1 e a fibra do tipo 2. Fibra do tipo 1, sistema energético predominante é o sistema aeróbico. As fibras do tipo 2, sistema anaeróbico. Fibras do tipo 1, contração lenta. E fibras do tipo 2, contração rápida. A produção de força das fibras do tipo 1 é baixa. Já nas fibras do tipo 2, é uma produção de força alta. A cor da fibra do tipo 1 é uma cor avermelhada. A fibra do tipo 2 tem uma cor mais branca. A posição no corpo, fibras do tipo 1 são mais profundas e fibras do tipo 2 são mais superficiais. E a quantidade de proprioceptores, a propriocepção dessas fibras, as fibras do tipo 1 tem uma quantidade alta, as fibras do tipo 2 uma quantidade baixa. Por quê? A função principal das fibras do tipo 1 é, como eu falei para vocês, manter a postura, estabilização. Então, necessita muito de proprioceptores. E a função principal das fibras do tipo 2 é realizar o movimento, função. Então, não precisa tanto de proprioceptor, precisa mais de força. Então, por isso que ela tem uma produção de força mais alta. E aí, agora vamos para os tipos de contração muscular que a gente tem no nosso sistema musculoesquelético. Então, o primeiro tipo de contração seria uma contração concêntrica. Sempre que a gente está falando de contração concêntrica, é sempre quando existe encurtamento do músculo, ou seja, a inserção do músculo se aproxima da origem, ou a origem aproxima da inserção. E também dá para a gente identificar quando a gente está vencendo a resistência. Então, quando a gente está produzindo um movimento, vencendo a resistência externa, encurtando a musculatura, a gente tem uma contração concêntrica. A segunda contração, contração excêntrica, que é justamente o contrário. É quando o músculo está se alongando sob força, sob tensão.
Então você está fazendo força na musculatura, mas ele está se alongando. Então a inserção está se distanciando da origem. Ou seja, a gente está perdendo para a resistência. E a terceira contração seria uma contração isométrica, que é quando eu estou produzindo força com o músculo, mas não existe movimento. O músculo nem se alonga e nem se encurta. Ele não muda de comprimento, então não existe movimento. Essa contração é uma das principais contrações dentro do treinamento funcional. Por quê? Porque é ela que é a responsável pela estabilização, principalmente estabilização articular. Toda estabilização quem vai fazer é a contração isométrica. Todos os músculos do nosso corpo têm a capacidade de fazer os 3 tipos de contração. E aí o seguinte que a gente tem que pensar, sempre que a gente for montar um treinamento para o meu aluno, qual é o objetivo dele? Ele pratica algum esporte? Esse esporte, ele é isométrico, como por exemplo luta. Luta, a gente tem algumas situações na luta que o atleta vai precisar de potência e também algumas outras que ele vai precisar de força isométrica para segurar o oponente ou para tirar o oponente de cima dele aí utilizando potência ou para segurar o oponente utilizando força isométrica. Tem que pensar sempre na especificidade do esporte ou da atividade que o nosso aluno ou atleta pratica, para aí a gente montar um treinamento mais específico para ele. Por isso que eu estou trazendo aqui para vocês sempre informações pertinentes a esses assuntos, sempre pensando na especificidade. Na hora de montar um programa de treinamento, qual é a contração predominante lá na hora da prática desportiva do meu aluno? Qual é a musculatura, os tipos de fibras predominantes na hora que o meu aluno está praticando sua atividade física do dia a dia ou sua atividade física do final de semana? Como que eu vou montar esse programa? Para isso que a gente tem que saber os tipos de fibras e os tipos de contração e aí identificar quais deles estão presentes na nossa prática desportiva ou na nossa prática do nosso cotidiano. Então, só para resumir o que a gente falou hoje, os tipos de fibras musculares, a gente tem 3 tipos. Fibras do tipo 1, contração lenta e predominantemente aeróbica. Fibras do tipo 2A, então é uma fibra mista que a gente chama. Ela tem tanto característica aeróbica das fibras do tipo 1, quanto características anaeróbicas das fibras do tipo 2B. E fibras do tipo 2B, fibras de contração rápida, fibras brancas, que têm características predominantemente anaeróbicas, exercícios de curta duração e alta intensidade. Tipos de contrações musculares: contração concêntrica, encurtamento do músculo. Contração excêntrica, alongamento do músculo de forma controlada, hein? Não é simplesmente soltar a musculatura, de forma controlada. E contração isométrica é quando a musculatura está fazendo força, mas não existe movimento, nem alongamento e nem encurtamento da musculatura. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, já deixa o like para ajudar a gente, para eu saber se vocês estão gostando aí do conteúdo. Se você quer ficar por dentro de tudo, não quer perder nada, a gente vai começar a ter 2 vídeos por semana agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Se por acaso você quiser acrescentar alguma coisa ou não concordou com alguma coisa que eu falei hoje, deixa um comentário que eu respondo todos vocês. E me sigam também lá nas redes sociais para vocês terem um contato direto comigo no dia a dia. Beleza? Muito obrigado e até a próxima!